A minha melhor história no Chile, com certeza, é a do Uber louco. Nós íamos acampar em 5 pessoas, um americano, uma alemã, uma mexicana, um chileno e eu, né? E ok, nós perdemos o último horário do ônibus para acampar, que era 9 horas da noite. Isso nós não estávamos na nossa cidade, estávamos em outra cidade. E aí, como nós perdemos o ônibus, né, por culpa do americano, nós tivemos que pegar um Uber, né? Mas o lugar era longinho, ia dar mais ou menos uns 40 minutos. Nós chamamos o Uber e perguntamos se poderíamos entrar 5 no carro e ele disse que tudo bem. E aí foi a mexicana na frente com ele, eu no colo da alemã e o chileno no meio e o americano na ponta. E aí nós fomos conversando e ele percebeu que todo mundo era estrangeiro. Nisso, o chileno nem abria a boca. E daí ele viu que todo mundo era estrangeiro. E nos cálculos dele, tinha 3 meninas e 2 meninos. E a maldade dele tava nítida. E aí ele ficou dando volta com nós muito tempo no carro. E ele vinha com uns papos muito estranhos. E enquanto isso, eu e minha amiga mexicana conversávamos pelo WhatsApp. Tipo assim, meu... eu tô morrendo de medo desse cara. Tipo, esse cara não é legal, esse tipo de coisa, né? E aí, ele ficava dizendo, ai, eu adoro acampar. Ele ficava meio que se oferecendo pra acampar com a gente o tempo inteirinho. E ele com certeza fez um caminho muito maior, porque nós já tínhamos ido nesse local, né? Nós já tínhamos ido acampar aí e nós sabíamos que era mais perto do que realmente as voltas que ele fez. E aí, quando nós chegamos no lugar, era meia-noite e pouco, era no meio do mato, né? A praia é no meio do mato, então tava muito escuro. E aí, quando a gente desceu do carro, ele se ofereceu para ajudar a carregar as coisas. Nós estávamos com coisas de mercado, né? Que a gente ia ficar lá por uns 2 dias. E mochilas e tal. E ele se ofereceu para ajudar nós a carregar as coisas. E o americano aceitou. Ele disse que sim, queria ajuda. E aí, quando eu fico nervosa, quando eu tô sentindo assim, me sinto aflita, quando eu me sinto em perigo, eu começo a falar coisas assim que eu não deveria falar, eu começo a falar um monte de besteira. E aí, quando a gente desceu do carro, a gente ligou a lanterna, assim, e eu perguntava assim pra ele: se tu fosse matar alguém, quem tu mataria primeiro? com certeza tu mataria a Vera, né? Porque as loiras são sempre as primeiras a morrer nos filmes e tal. E aí eu ficava falando, e a minha amiga mexicana só me olhava assim: cala a boca que tu tá piorando a situação. Eu tava muito nervosa. Ok, chegamos na beira da praia, largamos tudo as coisas e a gente pensou, ok, agora ele vai embora. Ah, detalhe, esqueci de contar uma coisa. O chileno tava com uma faca dentro da meia e ele me mostrou dentro do carro, porque todo mundo viu que o clima não tava legal, menos o guri dos Estados Unidos. Pra ele tava tudo bem, o cara era gente boa. Aí, ok, chegamos na praia, largamos todas as coisas e aí ele se ofereceu pra ajudar a montar a barraca. E daí a gente disse que não precisava. E aí o guri dos Estados Unidos disse assim: ah, quem sabe tu me ajuda a buscar lenha pra fazer a fogueira. Exatamente, ele fez isso. E aí eles foram buscar lenha, o Uber louco e o guri dos Estados Unidos. Enquanto isso, a gente tentava armar um plano pra mandar esse cara embora. Só que eles demoravam e eu pensava, meu Deus. Ele já matou o Zack. E aí, quando o guri, o chileno, foi procurar a faca na meia, a faca tinha sumido. E eu só pensava, meu Deus, ele vai me matar com a minha própria arma. Eu vou morrer. E ok, eles voltaram com as lenhas, né? Cheio de gravetinho, assim. E aí o tal do Uber louco ajudou a fazer o fogo, ajudou a montar a barraca. E aí, depois de tudo isso, a gente pegou e disse assim, ah, muito obrigada, quanto que deu então? E daí ele cobrou, tipo, sei lá, 80, 90 reais, uma coisa assim. E daí a gente pagou e mandou ele embora. Mas a gente ficou morrendo de medo do Uber louco voltar a qualquer momento. Essa foi a minha história com o Uber louco na ida. Aí tem a história da volta. Na volta a gente decidiu que não ia pegar Uber, porque, né, a nossa ida não tinha sido muito boa. A gente resolveu ir caminhando até o ponto de ônibus. Isso dava uns 50 minutos. Numa estrada de chão de lomba, sabe? E eu tava morrendo de cólica.
Sério, eu nunca senti tanta cólica na minha vida. Parecia que tinha um ET me dando soco na barriga. E aí a gente caminhando e eu, gente, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, eu vou desmaiar. E carregando as coisas, né? Carregando as coisas. E aí a gente resolveu pedir carona. Sim, a gente teve essa brilhante ideia de pedir carona. Nisso já não estava o americano com nós. O guri dos Estados Unidos ficou na praia porque ele perdeu o celular e ele ficou lá pra procurar. Sim, ele tinha sérios problemas. E, ok, nós fomos caminhando, então, a alemã, a chilena, a alemã, o chileno e a mexicana. E aí nós começamos a pedir carona. Ninguém parava, né? E a gente lá morrendo. Até que parou um carro. E quando parou um carro, a gente se olhou, tipo, e agora a gente vai? O que que a gente faz? E aí, ok, vamos lá então. Aí quando a gente abriu a porta de trás, assim, era uma caminhonete, e aí tinham 2 caras na frente. A gente se olhou, respirou fundo e entrou no carro. Aí sentou o chileno, a mexicana, a alemã e eu no colo, porque como eu sou menor, eu sempre sentava no colo das pessoas. E a gente tava muito aflita, e os homens conversavam, puxavam assunto, perguntavam de onde a gente era, e falavam, e a gente tava... Pelo amor de Deus, me tira daqui, o que que eu tô fazendo aqui? E eu só pensava, meu Deus, meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar. Inclusive, nem sei se meu pai sabe dessa história. Se meu pai estiver vendo, beijo, pai. E aí, a gente tava muito aflito e eles perguntando e dizendo assim, vocês não querem passar na nossa casa antes de ir pra rodoviária? Como assim passar na casa de vocês? Aí falaram, vocês não querem tomar um café lá em casa, não sei o que. A gente dizia, não, a gente tá com pressa, hoje não, quem sabe outro dia. Aí falou, anota meu número, eu disse, eu vou anotar assim, não anotei, né, fingi que eu anotei. Enquanto isso, eu mandava mensagem pra minha professora, que era dessa cidade, pra dizer, pelo amor de Deus, estamos em perigo. Mandava várias mensagens pra ela. Ai, ela era tão querida. E aí, daqui a pouco, a gente tava naquela tensão, assim, ninguém respirava, a gente se olhava de canto de olho, até que daqui a pouco o homem que tava no passageiro, assim, colocou a mão em cima da mão da outra, assim, e eles fizeram carinho um no outro, e quando eles fizeram carinho no outro, foi tipo assim, ai, estou salva. Eles eram um casal, e a gente ficou muito tranquilos, e aí eles eram super gente boas, eles nos levaram até a rodoviária, nós trocamos contato, nos vimos outras vezes, eles eram muito, muito gente boas. Mas até nós sabermos que eles eram gente boas, a gente tava em perigo. Essa foi a segunda vez que eu achei que eu ia morrer na mesma semana. E bom, essas foram as 2 histórias que eu lembrei de contar agora. E se vocês quiserem outras histórias, comentem aqui embaixo. Hasta logo, chiquillos. Nos vemos!